Características dos verdadeiros e falsos profetas, mestres e sacerdotes. Resumo das declarações do Senhor por Jacob Lorber, falado por Chirino. Coisas grandes e extraordinárias são falsificadas. Jacob Lorber, Grande Evangelho de João, volume 6, capítulo 235, versículos 1 a 6. Lázaro a Jesus: Mas, Senhor, agora não se deve acreditar nem presumir que este teu ensinamento possa ser falsificado de alguma forma, pois assim como nós o recebemos de ti, nós também o transmitiremos aos nossos descendentes, e nada será acrescentado, e nada será tirado. Nós também podemos escrever e registaremos palavra por palavra o que agora ouvimos e vimos de ti, e todos os nossos ouvirão tudo de ponto a ponto, e também o seguirão. Então, não entendo como é possível que surjam falsos profetas. Assim como vocês falam agora, os principais seguidores de Moisés falaram uma vez, quando, digamos, eu também dei as leis no Sinai. A legislação durou, como tenho certeza de que você ainda sabe, 7 anos inteiros e um pouco mais, e depois disso durou mais 33 anos em segredo e não óbvio para todos. E já nos primeiros 7 anos o vitelo de ouro foi lançado e adorado. Veja, é assim que as pessoas são. Admito que meu ensinamento será mantido puro com você e alguns de seus descendentes por um longo período de tempo, mas em geral será bem diferente. Sempre que algo grande e extraordinário acontece, é explorado por indivíduos ociosos e seu senso de rapacidade, transformando-o em sua fonte material de renda. Algo que é tão verdadeiro quanto a própria verdade. Para impedir tais maquinações, eu precisaria apenas permitir que os anjos da morte descessem a este mundo, que matariam todas essas pessoas antecipadamente. Isso, no entanto, de acordo com o livre-árbitro do homem, não seria apropriado, assim como não é apropriado destruir todas as ervas daninhas em um campo de trigo com um único golpe, pois isso seria prejudicial para o campo de trigo como um todo, porque no final as ervas daninhas se tornarão um fertilizante para o campo. Mas assim como se permite que o joio cresça no campo de trigo, isso também será permitido, mas não sei uma punição que virá mais cedo ou mais tarde. Vejam, portanto, que isso não pode ser completamente evitado. Portanto, digo apenas que todos aqueles que agora têm o puro de mim e depois de vocês devem estar sempre em guarda, para que também não caiam em tentação. Pois o espírito maligno percorre o mundo como um leão que ruge e tem fome e procura devorar todas as almas nobres e puras. Portanto, tomem cuidado com os falsos profetas. Isso é tudo o que posso lhes dizer e fazer contra eles. Primeiro, os falsos profetas no cristianismo. Jacob Lorber, Grande Evangelho de João, volume 6, capítulo 235, versículos 7 a 15. Senhor, se eles, os falsos profetas, se levantarem em qualquer tempo de nossos dias, como serão reconhecidos? Eu disse: pelos seus frutos. Nenhum figo amadurece nas sebas espinhosas e nenhuma uva nos cardos. Somente eu, em meu ensinamento, sou a porta do aprisco. Quem entra no aprisco ou em qualquer outro lugar é ladrão e salteador. Somente eu sou a porta certa, o caminho, a luz, a verdade e a vida. Portanto, quem quiser vir a mim, deve andar por mim e em mim, no meu caminho, na minha luz, que é a verdade eterna e transformável em Deus. Todo verdadeiro trabalhador vale o seu salário, mas o mercenário que se deixa alugar por outro
a quem o trabalho diz respeito, raramente vale o seu salário, pois ele só trabalha de fachada por causa do seu salário, mas o patrão será mal servido por isso. E todos os falsos mestres e profetas serão ainda piores, pois o motivo deles, como no caso dos fariseus, será mamon. Por isso, eles ensinarão, profetizarão as coisas mais estúpidas e falsas, enganarão as pessoas fisicamente e ainda mais espiritualmente, devorarão os bens das viúvas e dos órfãos e lhes garantirão o céu em troca. E por fim, perseguirão com espada e fogo aqueles que permaneceram com a verdade pura, como os maiores hereges, e dirão com grande pompa: somos os verdadeiros seguidores de Cristo, o Filho de Deus. Estou-lhe dizendo isso com antecedência, para que você e seus verdadeiros seguidores saibam como se comportar quando isso acontecer. E em alguns casos já aconteceu. Pedro disse: Senhor, como isso pode ser possível agora? Eu disse: com muita facilidade, pois quantas vezes ensinei a um grande povo, e nem sempre havia pessoas entre eles que aceitavam o assunto para a salvação de suas almas, mas para a salvação de suas bolsas e dinheiro. Eles mesmos experimentaram algo, outros lhes contaram algo, e na maioria das vezes, eles mesmos inventaram, compuseram mentiras sobre mentiras, viajaram para todas as regiões, como missionários, etc. Fingiram ser enviados por mim e ganharam muito dinheiro com isso. O que vocês dizem é isso? Pedro e João disseram: Senhor, não tens mais raios ou trovões para homens tão perversos? Eu disse: Ora, vocês são filhos do trovão ou filhos de Deus? O raio destrói e destrói onde atinge, mas os filhos de Deus têm outra arma, que se chama paciência, mansidão e amor. Essas pessoas, missionários, no entanto, acham que estão prestando um serviço bom e agradável a Deus. Muitas vezes você entrará em contato com essas pessoas e muitas se converterão. Se nós os destruíssemos com raios vindos das nuvens, você ainda será capaz de convertê-los. Portanto, não se refugie imediatamente em um raio. A verdade é o melhor escudo contra esses falsos mestres e profetas. Vocês preferem secar todos os mares da terra e barrar o rio da verdade. Comigo vocês poderão fazer tudo, mas sem mim ninguém pode fazer nada, pois eu sou a verdade, a luz e a vida. Vocês entendem isso? Jacob Lorber, Grande Evangelho de João, volume 6, capítulo 76, versículo 19. Na verdade, aqueles que não me procuram onde estou, não me encontrarão, nem me acharão. Com o tempo, muitos me buscarão e não me encontrarão. Chegarão tempos em que muitos falsos profetas e messias surgirão e dirão a vocês: eis aqui um ungido, ou ali está ele. Mas não acreditem em todos eles, pois onde eles disseram que eu posso ser encontrado, ali serei o menos encontrado. E na verdade, nem um pouco e nem nunca. Aquele que me buscar em qualquer coisa que cheire ao mínimo de mundanismo, não me encontrará. Mas somente aquele que me buscar em verdadeiro amor, humildade e abnegação, certamente me encontrará em todos os momentos e em todos os lugares. O despertar dos verdadeiros profetas no silêncio. Jacob Lorber, Grande Evangelho de João, volume 5, capítulo 83, versículos 12 e 13. O Senhor sempre levantará os verdadeiros profetas da verdade em todo o silêncio, e eles, como águas paradas no mundo, nunca farão nenhum barulho, nem nenhum som perceptível. Mas aqueles que fizerem qualquer barulho e qualquer som, neles a verdade e a palavra do Espírito não estarão. Os verdadeiros profetas levantados por Deus certamente serão capazes de operar milagres em silêncio. Mas o mundo não notará isso, mas apenas os verdadeiros amigos de Deus, de tempos em tempos, para seu próprio conforto.
modéstia, humildade e altruísmo. Jacob Lorber, A Terra, capítulo 70, versículos 29 e 30. Quem disser grandiosamente, eu digo isso, e esta é a minha obra, não acredite nele. E se alguém falar, como se estivesse falando em nome do Senhor, mas na verdade o fizer apenas para a sua própria honra e vantagem, também não acredite nele. Mas quem disser, sem interesse próprio e sem buscar a própria honra, o Senhor diz isso, acredite nele, especialmente se não levar em conta a reputação da pessoa, pois o nascido de novo conhece apenas a reputação do Senhor, mas todos os homens são seus irmãos. Características distintivas. Jacob Lorber, Grande Evangelho de João, volume 3, capítulo 204, versículos 10 a 16. Mas como se pode, então, distinguir um falso profeta de um verdadeiro? Muito facilmente, pelos frutos. Porque as uvas e os figos não se colhem dos espinhos e dos abrolhos. O verdadeiro profeta nunca e impossivelmente será egoísta, e longe dele estará qualquer arrogância. Ele aceitará com gratidão o que os corações bons e nobres lhe derem, mas nunca exigirá nada de ninguém, porque sabe que isso é uma abominação diante de Deus, e porque Deus é capaz de preservar seus servos. O falso profeta, porém, permitirá que lhe paguem por cada passo que der e por cada suposto ato de adoração para o pretenso e fingido bem da humanidade. O falso profeta trovejará sobre os julgamentos de Deus e ele mesmo julgará em nome de Deus com fogo e espada. Mas o verdadeiro profeta não julgará ninguém, mas apenas exortará os pecadores ao arrependimento, sem qualquer interesse, e não fará distinção entre grandes e pequenos, e entre respeitados e não reconhecidos. Para ele, somente Deus é tudo e sua palavra. Todo o resto é tolice, vã para ele. Nunca haverá contradição no discurso do verdadeiro profeta, mas exponha o discurso do falso profeta à luz, e ele estará repleto de contradições. Ninguém jamais poderá ofender o verdadeiro profeta como o cordeiro. Ele suportará tudo o que o mundo lhe fizer, somente contra a falsidade e a arrogância. Ele se levantará ferozmente e as atacará em todos os momentos. O falso profeta é sempre um inimigo mortal de toda a verdade e de todo o progresso melhor em pensamentos e ações. Ninguém, exceto ele, deveria saber qualquer coisa ou ter qualquer experiência, de modo que todos seriam obrigados a buscar seu conselho em todos os momentos e em todas as coisas. O falso profeta só pensa em si mesmo. Deus e sua ordem são coisas irritantes e ridículas para ele, nas quais ele não tem uma centelha de fé. De modo que pode fazer um Deus de madeira e pedra com a consciência mais leve do mundo, como quiser. Será muito fácil entender que tal Deus pode facilmente operar milagres pelas mãos do falso profeta para uma humanidade que foi completa e totalmente cegada. O objetivo do zelo. Jesus Cristo, Jacob Lorber, Dons Celestiais, volume 2, capítulo 112, versículo 1 a 12. Se vocês apenas examinarem o que foi dito aqui com alguma atenção e prestarem atenção à resposta idêntica do maior de todos os profetas de Israel, Elias, é impossível que não percebam a mais clara distinção entre um profeta verdadeiro e um falso profeta, que é sempre um servo de Baal e um fariseu cego, no sentido mais perfeito da palavra. Mas para que vocês e todos possam perceber e saber exatamente como as coisas são entre um verdadeiro e um falso profeta, chamarei sua atenção apenas para o seguinte das citações do profeta Elias. Portanto, ouçam.
por quem somente o verdadeiro profeta Elias era zeloso. Ele era zeloso pelos direitos mundanos, pelo poder e autoridade mundanas, e pela renda mundana composta de ouro e prata. Ele diz: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Mas se alguém, sem recompensa, for zeloso pelo único Deus verdadeiro e fizer o que fez o profeta Elias, diga-me, é ele um falso profeta? Portanto, o zelo é o sinal mais seguro e inconfundível de um verdadeiro e de um falso profeta. Mas se um tem ciúmes da reputação mundana da sua igreja e da sua cabeça, que está enterrada em ouro, prata e todas as pedras preciosas, e outro tem ciúmes apenas de mim, qual dos dois profetas é o único verdadeiro? Penso que ninguém terá de recorrer à matemática para adivinhar. Mas, se Elias era um profeta perfeitamente verdadeiro, como é que me reconheceu quando passei pela porta da gruta do Monte Horeb, achando ele ainda escondido em si mesmo, talvez no grande e forte vento? Eis que não estou entre os que causam muito vento e agitação, pois este é o caminho dos verdadeiros fariseus cegos. Elias me reconheceu, no fogo seguiu. Eis que também não estou nesses zelotes ardentes, de cujas bocas não sei nada, além de julgamento após outro e uma condenação após a outra, pois eles só querem reconhecer Deus no fogo julgador, mas nunca no amor sozinho. Mas o verdadeiro profeta, Elias, reconheceu-me a mim, o Deus dos exércitos, apenas num lamento ou sussurro calmo e suave, ou seja, nada mais do que isso. Elias reconheceu-me verdadeiramente apenas no amor. Mas se tu, Jacob Lorber, me reconheces como soprando suavemente no único amor como o Elias, como é que tu és então um falso profeta? Que os profetas do mundo falem e gritem contra nós. No final, ficará claro quem conduzirá a noiva para casa. Mas Elias foi chamado a julgar Israel no amor. Por isso, teve de ir a Damasco e ungir Hazael e Jeú como reis e Eliseu como profeta, para que preservassem aqueles que não se curvaram a Baal e com a espada da fidelidade separassem o joio de Baal do meu trigo puro. Mas o que aconteceu ali, no exemplo poderoso, eis que está a acontecer verdadeiramente agora no Espírito. Por isso, no fim, o amor triunfará, sobretudo, e levará à ruína e à desgraça todos os ventos e terremotos e todo o fogo. Mas agora julga por ti mesmo e encontra o verdadeiro profeta entre a falsa grande multidão, que são servos do mundo. Assim Elias é um verdadeiro profeta, mas também o é todo aquele que me encontra, tal como Elias me encontrou, nomeadamente no amor. A ganância pelo poder, como característica dos falsos profetas, Jacob Lorber, Grande Evangelho de João, volume 9, capítulo 185, versículos 7 a 9. Mas quem quiser distinguir facilmente um falso de um verdadeiro profeta e mestre chamado por mim, que olhe para as suas obras. É mais fácil para uma pessoa esconder algo dos olhos dos que a rodeiam do que o seu egoísmo e sua ganância de lucro. Para satisfazê-las, ele não deixará de tentar nenhum meio para alcançar o fim, pelo qual o seu coração tem um amor indestrutível. Por isso, nunca permitais que os falsos profetas cheguem ao poder e ao prestígio exterior, porque quando os conseguirem, as coisas voltarão a parecer muito sombrias entre as pessoas e tereis de travar duras batalhas contra eles. Abnegação e serviço a Deus. Jacob Lorber, Infância e Juventude de Jesus, capítulo 228, versículos 11 a 15. Assim se distinguirão sempre
com a exatidão os verdadeiros e os falsos servos de Deus. Os justos serão altruístas, em alto grau, e os errados serão exatamente o oposto. Porque os justos servem a Deus nos seus corações e têm a maior recompensa eterna. Mas os falsos servem a um Deus modelado pelos seus maus caminhos, por causa do mundo. Por isso, também eles procuram a recompensa do mundo e são pagos desmesuradamente por cada passo que dão. Autonomeação, pseudo-humildade e pseudo-espiritualidade. Jacob Lorber, Carta de Paulo à Laodiceia, capítulo 2, versículos 9 a 14. Mas rogo-vos, até vos admoesto, que ninguém ponha diante de vós a meta que caminhe por sua própria escolha, com toda aparente humildade e completa espiritualidade dos anjos do céu, mas da qual nunca viu nem ouviu falar, mas que por isso se ensoberbece na sua causa, no seu espírito carnal apenas. E não se apega à cabeça, da qual todo o corpo, através dos membros, das juntas e das articulações, se dinamiza e mutuamente se sustenta e se agarra, crescendo assim até à grandeza divina. Mas apenas à sua mente, que em si mesma está cheia de sujidade e imundice, cheia de egoísmo, cheia de engano e mentira, cheia de desejo de poder, cheia de cobiça e inveja. Mas é o caso daquele que se quer arvorar em vosso meio como se fosse chamado pelo Senhor e por mim, e depois escolhido por vós. Mas eu digo a todos vós, este homem tem em si o espírito do diabo e anda no meio de vós como um lobo em pele de cordeiro e como um leão faminto e que ruge, desejoso de vos devorar. Por isso, expulsem-no imediatamente do seu lugar. Pureza autoimposta e leis dietéticas. Jacob Lorber, Carta de Paulo à Laodiceia, capítulo 2, versículos 19 a 30. E não escuteis os que dizem com ar hipócrita e piedoso: não toques nisto, não proves nisto, não toques naquilo, não faças isto e aquilo. Tudo isto se consome sempre debaixo das mãos e em si mesmo não passa de uma proposta humana vazia. Mas ouvi o que vos digo pelo Espírito de Cristo que está em mim, para que sejais novamente libertados e vos torneis verdadeiros co-herdeiros com Jesus Cristo no reino de Deus que vive em nós. Pensai, irmãos, de que vos servem aqueles que têm a aparência de sabedoria e uma espiritualidade e humildade hipócritas e egoístas? E os que dizem: se olhares para uma mulher, já pecaste. Se comeres um alimento impuro, proibido por Moisés, ficarás impuro todo o dia. E se tocares no gentil e lhe falares mais de 3 palavras, deverás fazê-lo saber ao sacerdote do templo, para que ele te purifique diante de Deus. Mas eles estão cheios de iniquidade, de cobiça e de fornicação, e negociam às escondidas com todos os gentios, oferecendo tudo para não estragarem a sua amizade secreta com eles. Mas eu digo que o corpo precisa tanto do que é seu como o espírito, pois tem as suas necessidades e carências. Por isso, dai-lhe também o que Deus lhe deu na justa medida, e aproveitai o que se traz para o mercado, pois o corpo precisa de cuidados, tal como o espírito precisa de liberdade. Sede, depois, livres e não escravos dos cegos e insensatos do mundo. Mas que elogio pode algum dizer de si mesmo, se estiver jejuando no estômago, mas o seu coração estiver cheio de maus pensamentos, desejos e cobiças? Não seria muito mais sensato jejuar no coração do que no estômago? Como podeis ser tão insensatos a ponto de pensar que é mais agradável ao Senhor se alguém come um peixe posto em gelo
do que se come outro tipo de carne de um animal de sangue quente e a sua gordura em vez de óleo? Eu, porém, vos digo, comei sempre com moderação e de propósito o que faz bem e o que é bom para o vosso corpo, e bebei vinho com água, como eu também faço, se o posso tomar. E não façais isso uma questão de consciência, e fareis bem também nesta matéria. Porque o Senhor não se agrada do jejum do estômago, mas do jejum do coração. Mas jejua no teu coração de dia e de noite, e jejuarás em espírito e em verdade. Assim como jejuais, segundo os ensinamentos férreos daquele que hás diante de vós, como se tivesse um só pé na terra e todo o resto no céu. Assim fazem todos os gentios, que comem as melhores iguarias nos seus dias de festa, e estão mais desejosos de o fazer do que num dia comum, em que têm o seu alimento quotidiano. Mas, uma vez que ressuscitastes com Cristo, que vos importa o que se passa no mundo lá embaixo, e porque procurais cumprir os costumes do mundo, que são obra dos homens? Características dos falsos profetas disfarçados de eclesiásticos. Jacob Lorber, Grande Evangelho de João, volume 6, capítulo 22, versículo 6. Mas os sinais com que facilmente os reconhecereis, os falsos profetas e mestres, são a grande eloquência, a grande e grosseira presunção de pobres divinos, que nunca tiveram nem terão neste mundo. Depois, um grande esplendor, uma grande magnificência, uma pompa mística, como o dos pagãos, a maior ânsia de poder possível, bem como a cobiça dos maiores tesouros e bens deste mundo, que nunca poderá ser satisfeita. Esperemos que não seja difícil reconhecê-los por estas características tão tangíveis. Motivos de vocação egoísta, formação seminarística e consagração cerimonial. Jacob Lorber, Grande Evangelho de João, volume 6, capítulo 150, versículos 24 a 25. Haverá tais falsos seguidores que entrarão no vosso ministério em número inumerável, em parte por compulsão externa, em parte pela perspectiva de encontrarem um sustento bom e despreocupado no vosso ministério. Mas todos eles serão contados por mim no reinado do Anticristo, e as suas obras serão um odor repugnante diante de Deus, e parecerão uma carniça fedorenta. Em verdade vos digo, todos os vossos sucessores, que não forem preparados por mim, mas apenas por homens de certas escolas mundiais, seminários, para vos sucederem no cargo, não terei consideração, pois só o Anticristo qualificará assim os seus discípulos. Jacob Lorber, Grande Evangelho de João, volume 6, capítulo 179, versículo 3. Tende cuidado para não aceitardes senão o necessário daqueles que aceitam o Evangelho. Porque se os ociosos virem que a pregação é um sinal de vos trarão muito dinheiro, tudo o farão para vos expulsar. É por isso que os verdadeiros profetas se distinguem mais facilmente dos falsos profetas pelas suas obras. Pois os verdadeiros profetas andarão sempre na minha pobreza e só aceitarão das suas congregações o que é necessário para viverem, mas os falsos farão como os fariseus fazem agora, que em muitos aspectos até muito pior, e serão pagos caro por tudo o que alegadamente fazem às congregações em meu nome, e todas as pessoas considerá-los santos servos de Deus, e terão de acreditar, sob pena de punição, que só Deus ouve as suas orações e olha para os seus sacrifícios com grande favor. Jacob Lorber, Grande Evangelho de João, volume 8, capítulo 14, versículos 2, 4 e 10. Sim, eu sei e vejo que depois de mim se levantará uma multidão de falsos mestres e dirão ao povo: eis aqui o Cristo, ou ali está ele. Mas eu digo-vos agora,
E vós dizei aos vossos vizinhos e aos vossos filhos que não acreditem nesses falsos mestres, porque eles serão facilmente reconhecidos pelas suas obras. Onde encontrardes mestres que assim difundiram o ensinamento da vinda do reino de Deus entre as pessoas, de acordo com a minha vontade, vós e todos considerareis estes como mestres genuínos e completamente verdadeiros. Mas onde os mestres fizerem um negócio com o meu ensinamento, mesmo sob o meu nome, por dinheiro e outros tesouros, vós os considerareis como falsos e nunca designados por mim como difusores do meu ensinamento. Porque os meus verdadeiros discípulos e divulgadores do meu ensinamento puro serão sempre pobres na terra, como eu, portanto, espiritualmente abundantes. Porque não precisarão de se apropriar do meu ensinamento e das minhas palavras de um predecessor. De uma certa maneira, através de um processo de aprendizagem aborrecido, mas eu porei o meu ensino e a minha vontade nos seus corações e bocas. Mas os falsos terão que fazer todos os tipos de ensinamentos, palavras e ditos seus próprios, através de um longo estudos teológicos, de seus ensinamentos igualmente falsos, e só então, quando tiverem aprendido tudo com dificuldade, serão ordenados como discípulos por seus professores e governantes arrogantes sob todos os tipos de cerimônias vazias e cegas. Tal como é feito no templo pelos fariseus, escribas e anciãos, e também por vós, gentios, onde o sacerdócio forma uma casta ordenada que é transmitida de pai para filho, e um homem só é recebido do povo se o sacerdote não tiver filhos, e mesmo assim apenas como uma criança que só depois é educada para ser sacerdote. Já vos mostrei claramente como se pode distinguir um verdadeiro mestre chamado por mim e um propagador do meu puro ensinamento de um falso. E será fácil para todos terem cuidado com os falsos mestres e profetas, mas quem se dedicar a eles e acreditar neles, honrá-los e ainda ajudá-los em tudo, só terá culpa se for devorado por eles. Sim, acontecerá mesmo que os falsos profetas ascenderão a tronos dourados e perseguirão os verdadeiros escolhidos e chamados por mim com toda a pressa. Mas quando isso acontecer, então o seu julgamento e o seu fim também virão sobre eles, e o meu ensinamento continuará, no entanto, a existir entre muitas pessoas na terra, mas sempre brilhará e confortará apenas como um banho livre entre as pessoas em silêncio, mas nunca como um governante comandando nações inteiras num trono com coroa, bastão e cetro. Onde isto acontecer em meu nome, eu próprio estarei longe, e em vez do meu amor, a ganância, a avareza, a inveja e a perseguição de todos os tipos e espécies estarão em casa entre os homens, e o engano juntar-se-á a outro. Mas quando virdes tais frutos do meu ensinamento entre os homens, percebereis que crianças espirituais são os profetas que governam nos tronos e de onde provêm os seus falsos ensinamentos. Mas se sempre podeis ter o que é certo e verdadeiro, se apenas o desejardes, certamente não voltareis o vosso coração para o que é falso. E assim sabeis agora que, apesar de todos os falsos profetas e mestres que aparecerão mais tarde, o meu ensinamento puro continuará a existir entre os homens, até o fim dos tempos. Mas que este meu ensinamento só se espalhe gradualmente entre todos os povos da terra. Já vos mostrei claramente as razões várias vezes, pois quando um povo está maduro para receber o meu ensinamento, eu certamente sei melhor. A ambição de poder e a arrogância dos falsos profetas. Jacob Lorber, Grande Evangelho de João, volume 9, capítulo 166, versículos 9 e 10. É verdade que nos últimos tempos os falsos profetas dominadores farão isto em meu nome,
tal como os fariseus e os seus seguidores estão a fazer agora, e honrar-me-ão perante os olhos do povo com todo o tipo de cerimônias e com ouro, prata e pedras preciosas. Mas eu dir-lhes-ei pela boca daqueles que são despertados pelo meu espírito: eis que este povo miserável me honra, o Senhor da vida, com o cote e com a morte e os julgamentos da matéria, mas o seu coração está longe de mim. Por isso, também eu estarei longe de tal povo. Portanto, não construireis templos nem altares para mim, pois nunca habitarei em templos construídos por mãos humanas, nem serei honrado em altares. Quem me ama e guarda os meus mandamentos fáceis é o meu templo vivo, e o seu coração, cheio de amor e paciência, é o verdadeiro e vivo altar de sacrifício à minha honra, que só a mim é agradável. Todo o resto é julgamento, morte e destruição. Perseguição dos verdadeiros seguidores de Jesus. Jacob Lorber, Grande Evangelho de João, volume 9, capítulo 40, versículo 1. A verdadeira fé e o amor puro extinguir-se-ão completamente nesse tempo. Em seu lugar, uma fé ilusória será imposta às pessoas, sob todos os tipos das piores leis punitivas, assim como uma febre maligna impõe a morte ao corpo humano. E se alguma igreja, fortalecida pelo meu espírito, se opuser aos falsos mestres e profetas que estão cheios de ouro, prata, pedras preciosas e outros grandes bens terrenos, e que são os mestres e profetas mais arrogantes e dominadores e egoístas, que como vossos únicos verdadeiros sucessores e meus representantes, se oferecem às pessoas para mais profunda adoração. Se os mestres se elevarem à mais profunda veneração dos homens e lhes mostrarem que são exatamente o contrário do que se apresentam aos homens, com a mais impudente insolência e esquecimento de Deus, obrigando-os a procurar salvação e a verdade só neles, haverá batalhas e guerras e perseguições, como ainda não houve desde o início da humanidade nesta terra. Jacob Lorber, Grande Evangelho de João, volume 6, capítulo 235, versículo 9. Os falsos profetas perseguirão com espada e fogo os que permanecerem com a pura verdade, com os maiores hereges, e dirão com grande pompa: nós somos os verdadeiros seguidores de Cristo e Filho de Deus. Jacob Lorber, Grande Evangelho de João, volume 7, capítulo 184, versículo 6. O primeiro sol secundário que se levantou mais para o norte, quase simultaneamente com o sol direito, por correspondência, representa o mesmo, denota o contra-profeta ou o contra-ungido, que se levantará e dirá: eis que eu sou o verdadeiro ungido de Deus. Escutai-me, se quereis ser salvos. Mas eu digo-vos que ninguém se deixa enganar por vós, porque este será um emissário do inferno e fará toda a espécie de sinais milagrosos através das suas artes enganadoras, e fará uma cara muito piedosa e rezará e sacrificará. Mas o seu coração está cheio do mais amargo ódio contra toda a verdade, que ele perseguirá com fogo e espada, e amaldiçoará todos os que não se comportarem de acordo com os seus ensinamentos. Ele também inventará os três deuses e fará com que sejam adorados. Provavelmente eu também estarei entre eles como Salvador do mundo, mas dividido em três pessoas. As pessoas continuarão a ter um só Deus na boca, mas continuarão a adorar três pessoas, cada uma das quais será também um Deus perfeito por direito próprio e terá de ser adorada separadamente. Igrejas pomposas, cerimónias, elementos mágicos no culto, orações em línguas estrangeiras. Jacob Lorber, Grande Evangelho de João, volume 8, capítulo 39, versículo 14. Não deveis imaginar o paganismo nesse tempo do fim de que falei, tal como o paganismo é agora no tempo presente. Os templos idólatras do tempo presente terão certamente sido destruídos há muito tempo, mas em seu lugar uma miríade de outras serão construídos
pelo Anticristo. E isso mesmo sob o meu nome, e os seus sacerdotes deixar-se-ão honrar como meus representantes na terra, e estarão muito ansiosos para atrair para si todos os tesouros do mundo. Eles engordarão, mas o povo estará em grande necessidade espiritual e física. Jacob Lorber, Grande Evangelho de João, volume 6, capítulo 179, versículos 3 e 4. Mas assim como este templo representa todos os judeus, assim também os cristãos opositores erguerão uma multidão inumerável de templos com grande esplendor, e neles realizarão as suas feitiçarias e sacrifícios perante o povo, e farão discursos maus e egoístas, mas rezarão em línguas estrangeiras para fazer crer ao povo que a sua língua é mais pura e, portanto, também a mais agradável a Deus. Isto é suficiente para que qualquer pessoa reconheça um falso profeta e o distinga de um verdadeiro. É claro que eles darão um grande grito e gritarão para o mundo inteiro: vinde a todos nós, pois aqui está o Cristo, o onde nós estivermos, aí está Ele. Mas não acrediteis nisso, por mais que gritem e por maiores que sejam os sinais que façam, porque não são nem nunca serão os meus discípulos, mas discípulos enganados de Beelzebul, de quem também colherão a recompensa na peste, com choro e ranger de dentes. Recomendações de Jesus contra os abusos do clero. Jacob Lorber, Grande Evangelho de João, volume 10, capítulo 28, versículo 9. Que os padres se limitem a fazer o jogo do povo, que as pessoas ainda cegas só façam peregrinações, paguem missas caras, que se confessem, vão à igreja, façam condutas muito caras para os seus falecidos, que os padres se esgueirem e vendam expensas e indulgências caras, em suma, que os babilônios façam ainda pior. Então até o mais cego logo cairá em si e dirá: não há nada que não se possa fazer. Façam ainda pior. Então até o mais cego depressa cairá em si e dirá: não, tal religião não deve ser mais do que uma pura fraude. Porque aqueles que deveriam estar mais convencidos da pura verdade dos ensinamentos de Cristo e agir de acordo com eles, mostram pelas suas ações que eles próprios não acreditam em toda a doutrina, não acreditam em nenhum Deus e, portanto, não passam de falsos profetas, que só se preocupam com o seu próprio ventre, que muitas vezes privam as pessoas de todos os seus bens, através de todo o tipo de engano, e quando isso já não é suficiente, também através de uma espécie de coerção legal, que lhes é concedida pelo Estado, e que nem sequer oferecem um copo de água do seu verdadeiro roubo a qualquer alma sedenta por amor. Portanto, fora com todos esses falsos profetas. Fora com os lobos devoradores em pele de cordeiro, e fora com tudo aquilo com que há tanto tempo atormentam, enganam e roubam o pobre povo cego. Fora com os templos, altares, imagens de santos, reliquais, sinos e toda a parafernália eclesiástica que não tem valor espiritual na vida. De agora em diante, examinemos nós próprios todo o ensinamento de Cristo. Deixemos que um verdadeiro mestre, iluminado por Deus, nos o explique e depois vivamos e hajamos de acordo com ele. E o verdadeiro mestre não passará fome, nem morrerá de sede à nossa mesa, nem andará nu e descalço. Jacob Lorber, Grande Evangelho de João, volume 8, capítulo 186, versículo 1. Eu irei, já várias centenas de anos antes do regresso de Cristo, levantar videntes, profetas e servos cada vez mais brilhantemente iluminados, que em meu nome ensinarão as nações em todos os lugares de forma igualmente clara e verdadeira, sobretudo, e assim libertá-las de todos os tipos de enganos e mentiras que abrirão um caminho para a sua queda através dos falsos profetas e sacerdotes em meu nome. Que Deus vos abençoe a todos. Amém.